Olá, boa noite, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast RK. Hoje estamos aqui com o Pedro, da Palermo Grill. Obrigado, Pedro, pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos agradecer nossos patrocinadores da noite. Com a gente, desde o início, Centro Veterinário Pet RK, onde você encontra tudo de acessórios para o seu pet, até os cuidados médicos que você precisar. A Informática do Júnior, que está com uma grande novidade. Agora, se você pedir alguma coisa no Mercado Livre e não estiver em casa, pode pedir para entregar lá na Informática do Júnior, que ele está recebendo pedidos do Mercado Livre. E outra coisa também muito boa que o Júnior fez para nós do condomínio, o lixo eletrônico. Você tem aquela TV velha, micro-ondas velho, tudo que for lixo que não possa descartar no SLU normalmente, você pode deixar agora lá na Informática do Júnior. E se você está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui no RK ou na nossa região, não tem outra pessoa melhor que você procurar. A Andréia Neri, especialista no nosso condomínio. Zélia Lima, óptica. Você está pensando em comprar óculos de sol, de grau ou suas lentes de contato, pode procurar a Zélia, aqui no nosso condomínio ou na Asa Norte. Pediu, chegou. Distribuidora Conveniência RK. Quer tomar aquela cervejinha final de semana? Já sabe onde ligar. Liga lá pro Rangel, que ele vai te entregar em tempo recorde. E a cerveja mais gelada do condomínio é lá na distribuidora RK. Vamos lá então falar um pouquinho da história do Palermo. E aí, Pedro, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite de hoje, né? Bem-vindo. Já tinha falado com você há um tempo, né? Pra gente fazer nossa conversa aqui. E a gente nunca conseguia, né, encaixar um horário legal. Exatamente. Que desse certo. Mas graças a Deus deu tudo certo aí. A gente está aqui hoje, né? Para falar um pouco sobre a Palermo, falar alguns esclarecimentos, né? Muito Tem muita bom. gente com dúvida aí de coisas que aconteceram. Então a gente está aqui para bater esse papo legal aí, deixar fluir. E você já mora aqui no nosso condomínio faz tempo? Sim, eu moro aqui no condomínio já tem... Desde 2012, né? Foi quando eu vim morar mesmo. Mas a gente começou a construir aqui em 2010. Certo. 2010 a gente começou aquele projetinho, né? De construir tudo. Construímos, casamos, aí viemos morar aqui. Já veio com a sua esposa então pra cá? Já vim com minha esposa pra cá. Mas você morava próximo já? Eu morei sempre em Sobradinho, né? Ah, sim. Eu sou cria ali de Sobradinho já, nascido e criado lá. E pro condomínio RK mesmo eu só vim em 2012. E como é que você ficou sabendo do condomínio? Já tinha alguns amigos que moravam por aqui? Já tinha alguns amigos que moravam aqui, eu já conheci um pessoal desde 2003 aqui, que aqui é antigo, né, cara? Eu lembro da época do pó aqui ainda, né? Das ruas, né, sem asfalto. Isso, as ruas sem asfalto, o pozão subindo, então Verdade. assim, as pessoas ainda nem davam nada aqui pro condomínio. Mas né? quando você veio já tava com um bloquete? Quando eu vim já tava, as ruas já estavam formadas. Tinha bastante lote ainda nas ruas, né? Mas as ruas ainda estavam em formação, já tinha bloquete em tudo, não tinha rua sem asfalto mais, né? Sem os bloquetes. Já estava tudo praticamente quase pronto, né? Então já conhece bastante o condomínio, né? Claro. E você gosta de morar aqui? Cara, eu não troco aqui por nada. Não tem como, né? Quem mora aqui sabe o tanto que é bom, prazeroso morar no condomínio, né? Que a gente tem uma administração boa, que a gente tem aí recursos para utilizar maravilhosos no condomínio, né? O condomínio tem recreação, tem atividade, tem um comércio bom, tem tudo que a gente precisa, né? Porque a gente está um pouco distante, né? Então, querendo ou não, a gente tem pertinho da gente aqui tudo que a gente precisa. Se a pessoa não quiser sair daqui, não precisa nem sair. Né? Exatamente. Todo mundo que a gente convida vem aqui, eu faço essa mesma pergunta e todo mundo fala, eu adoro morar aqui, aqui a gente tem todas essas facilidades e cada vez mais coisas vão surgindo. Por exemplo, semana retrasada, se eu não me engano, veio a Eliana da Planta Encanto, que agora botou uma loja aqui que vende presentes, lembrancinhas, então sempre tem coisas novas mudando e facilitando mais pra gente, moradores aqui. Não, cara, é bacana. A galera tá sempre pensando em inovar, tanto no comércio, tanto algumas casas fazem aí marmitinha para vender, bolo, um monte de coisa. A gente tem muita opção de coisa que às vezes a gente nem sabe, né? Exatamente, esse é um dos fundamentos do nosso podcast, é justamente isso, mostrar o tanto de coisa que tem aqui dentro
para as pessoas que têm coisas aqui dentro que às vezes não precisa sair e tem aqui, que a gente pode procurar tudo daqui de dentro. Isso não. Esse projeto é legal, cara. Faz aparecer aí pessoas às vezes que não têm oportunidade de se expressar, né? De contar um pouquinho da história, de mostrar um pouquinho do trabalho. E esse trabalho de vocês que vocês estão fazendo aqui no podcast é muito legal. Eu já assisti, viu? Não digo que assisti todos, porque o nosso tempo é bem corrido. Mas eu achei muito bacana a iniciativa de vocês. Eu estou aqui parabenizando também o trabalho. Obrigado. É um trabalho que começou aí, às vezes com a conversa, uma brincadeira e se tornou uma coisa começou como séria. um hobby meu e o pessoal foi aderindo, foi gostando. E que bom que a gente está podendo ajudar também as legal pessoas. Demais, cara. Isso foi... Falando nisso, eu vou pedir para você que está nos assistindo, se inscreva lá no nosso canal, é importante. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais a gente vai aparecendo para outras pessoas e vamos podendo divulgar esses comerciantes nossos para mais pessoas aqui. Manda para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu filho. Manda lá, compartilha. Nosso Instagram também é podcastrk.oficial. Dá uma seguida lá, uma curtida lá também, a gente agradece. E o Palermo, hein, cara? Depois de 2012 você veio morar aqui. Sim. Mas o Palermo é recente, né? Palermo é recente. Isso aqui, para quem não conhece ainda, pessoal, logo ali na ADF 0... Na 440. Chegando aqui no condomínio um pouquinho antes do balão, com a vista da maravilhosa torre digital. Isso, bacana, né, cara? Isso aí. E como é que foi, então, com o Palermo, sua ideia de fazer assim? Cara, a pandemia veio para mudar a vida, né? Verdade. Então, assim, a gente tem a vida antes da pandemia e a vida depois da pandemia. Durante também, que passou até rápido demais, às vezes, parece. Isso. Então, assim, a pandemia, ela foi, assim, uma coisa ruim, né? Para muita gente, perdeu muitas pessoas, entes queridos, amigos e tudo mais. Eu perdi amigos, perdi entes queridos, acho que todo mundo que está aqui também, a produção, né? O nosso amigo Luito aqui deve ter passado uma barra, né? Mas ela fez a gente refletir bastante, né? Na nossa vida, nas nossas crenças, né? A nossa família. E isso foi muito importante, cara, a gente saber lidar com isso, né? Às vezes a gente deixa aquela vida corriqueira, né? A rotina diária, né? De rotina e tudo vai mais, passando. Correndo, passa o tempo e você não aproveita, às vezes, sua própria família. Verdade. Né? Preocupado só com trabalhar, com ganhar dinheiro, às vezes, e tudo mais, e a família vai ficando para trás. E, cara, eu sou um cara de valor, de família, entendeu? Então, assim, eu passo, às vezes, por isso ainda, né? A gente ainda passa, mas a gente sempre tá de olho para poder ajustar, para poder estar junto dos filhos, para poder fazer com que a vida flua da melhor forma possível. Falando né? em filhos, hoje, pessoal, meu filhinho está aqui, geralmente ele não está aqui esse horário. Vem cá, Romeu, dá um beijo, papai. Porque esse horário a gente grava um pouco mais tarde, geralmente ele já está dormindo, mas hoje ele pediu. O Palermo veio aqui, ele falou, não, papai, eu adoro o hambúrguer do Palermo, eu quero ver ele lá em casa. Aí hoje ele está aqui, assistindo a gente, ó, dá um oi lá. Que coisa maravilhosa, né? Vai lá, senta lá. Daqui a pouco sai hambúrguer, hein? Espera aí. Com certeza. Pois é, você começou em que ano? Cara, a Palermo começou em 2022, né? Bem na pandemia mesmo. Bem na pandemia. É assim, bem... assim, pra acabando, pro final. Acabando, pro final. E aí, em 2023 mesmo que ela veio tomar mais corpo e tal, porque... Palermo, né? Desculpa, tá? Não, tudo bem. A Palermo foi o seguinte, eu sou bancário, né? Eu trabalho no banco já há mais de 20 anos, na mesma empresa, né? Mas como bancário eu tenho mais de 24 anos, né? Como bancário, já trabalhei em outras empresas também. Atualmente na empresa que eu trabalho já há 20 anos, né? E eu sempre trabalhei fora da empresa. Eu sempre trabalhei com alguma coisa a mais, né? Eu gosto de empreender. E era gosto nesse de ramo aprender. de alimentação? Nunca trabalhei com parte de alimentação. A parte de alimentação, na verdade, era meio que um sonho meu e da minha esposa, né? Pra gente trabalhar. Pô, por que a gente não vende comida? A gente gosta de comer bem, a gente gosta de fazer. Então, a gente já tentou algumas vezes vender marmitinha em casa e tudo mais. Mas tomar um corpo sério mesmo foi com a Palermo, né? E isso foi meio que uma brincadeira até. Tava eu e um amigo, né?
vizinho, a gente era vizinho, nossas filhas brincavam muito ali em frente às nossas casas, né? E aí a gente confraternizava sempre, estava junto sempre e tudo mais. Chegou um momento que um olhou pro outro e falou, cara, vamos tocar um negócio, né? A gente fazia churrasco direto e tal. Eu gosto muito de fazer churrasco, eu gosto de servir, eu tenho essa facilidade, né? Eu percebi, né? Só o que você trouxe aqui. Pessoal, a gente já fez alguns stories, teve mais stories. Quem viu nos dias atrás, o que o Pedro trouxe pra gente degustar aqui em casa hoje, quem viu os stories sabe o que a gente tá falando. É bacana, cara. E assim, essa parte minha de gostar de cozinhar, eu gosto mais da parte de carne, né? Fazer churrasco e tal. Trabalhar a carne de uma forma diferente. Eu gosto de comer um pouco comida diferente, não tanto, né? Mas assim, com um sabor legal, com aquela mordida legal. Eu sou preocupado com isso, né? E eu falei, cara, se eu gosto de fazer pra mim, por que não fazer e ganhar dinheiro com isso, né? Então, naquela brincadeira ali com amigo e tudo mais, eu falei assim, cara, vamos abrir um negócio junto, vamos abrir um churrasquinho, nem que seja e tal. E ficava naquela conversinha, resenha e tal, não sei o quê. Nunca tivemos coragem de nada, né? Mas sempre falando e pensando que um dia podia... Isso, sempre falando, pensando. Eu também sempre conversava com a minha esposa sobre isso, né? Abrir alguma coisa na área de alimentação. Minha esposa, ela é nutricionista, né? Formada, ela é pós-graduada em nutrição esportiva. Interessante. Só que ela não atua na área dela, né? Uhum. Ela é servidora pública de um outro órgão e tudo mais, porém não atua na área. E ela gosta muito de cozinhar, cara. Minha esposa na cozinha é diferenciada, sabe? Tem dedo dela nos hambúrgueres da Palermo? Claro. Tem dedo dela nos hambúrgueres, assim, quando a gente vai fazer a degustação e colocar no cardápio algum hambúrguer, passa no crivo dela, a gente prova várias vezes, sente a mordida, vê o gosto que a carne está ficando. Se não tá legal, a gente não coloca no cardápio, entendeu? Então, assim, por mais que às vezes a pessoa chega lá, vê uma coisinha simples no cardápio, aquilo lá foi testado várias vezes. A questão de mordida, a umidade do pão, se o pão tá seco, se o pão tá melhorzinho, entendeu? Assim, a carne, se tá fria, se tá quente, como que ela tem que estar, o ponto. Então, assim, isso é muito importante na culinária. Uhum. E assim, minha parte nem era muito hambúrguer, churrasquinho e tudo mais. Minha parte é mais trabalhar com carne, pratos e tudo mais. Só que eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para iniciar um negócio, para uma hora a gente chegar e fazer o que quer, né? E ainda mais naquela época de pandemia. Nesse caminho você vai aprendendo também como é que faz, né? Não dá para você já chegar a querer, vou vender um picanha Angus aqui, só picanha. Não tem como, ninguém compra, para te falar a verdade. Você tem que ir galgando, aprendendo, sentindo o mercado. Isso. A gente precisa realmente sentir o mercado. Eu não sabia nada disso daí. Nada. E aí, cara, eu fui aprendendo, né? Eu e o meu sócio da época, esse amigo meu e tudo mais, que é o Hugão, meu vizinho, um abraço para ele aí, para Meire também, que é a esposa dele, viu? Ele, a parte da Palermo veio de uma ideia dele também junto comigo, né? Uhum. Então, assim, eu não posso deixar de estar prestigiando, né? Claro. E tudo mais. Então, assim, a gente trabalhou isso junto, né? Decidiu o que ia ser junto e tudo mais. E as coisas foram acontecendo, né? E aí, conversando com esse amigo e tudo mais, a gente falar, já passei por umas barras financeiras que eu não quero passar de novo. Eu também passei por muita barra financeira, principalmente na pandemia. E aí veio a ideia de abrir um churrasquinho ali em cima, em algum lugar. A gente não sabia ainda onde ia ser, né? Uhum. Mas a gente veio trabalhando essa ideia e tudo mais. Cara, vamos abrir um churrasquinho em algum lugar? Vamos. E eu sou meio imediatista, assim, mas sabe? Esse algum lugar aqui perto ou fosse qualquer lugar mesmo? Não, então. Aí a gente mapeou, né? O que a gente... Cara, quer abrir uma coisa? Ele era bem centrado, bem pé no chão, né? E aí falou, cara, vamos primeiro ver o que tem perto da gente, provar, ver como é que a galera vende, o que faz. E aí a gente toma a decisão do que a gente vende pra gente fazer um pouco diferente, entendeu? Uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado. Certo. Então a gente foi, rodou Sobradinho todo, Império, Colorado, num monte de lugar. Então todo final de semana a gente saía,
ia para um lugar para provar, para testar, para aprender, né? Ver como é que funcionava e tudo mais, porque a gente não tinha noção nenhuma ainda de trabalhar com isso, fornecedor, nada, não tinha nada. Então vamos ver como é que é primeiro, né? Vamos sentir o sabor, o que o cara faz, como que é, por quanto que ele vende, para depois a gente tomar corpo e decidir o que vai ser, né? Nisso daí a gente foi... fez essa pesquisa de mercado, aprendeu um pouquinho e aí começou a decidir, falar, cara, vamos mexer com carne, vamos vender churrasco. Como que vai ser o churrasco? Aí vamos desenvolver, vamos ver. A gente foi para casa dele, ele ia para mim, fizemos vários testes de como que a gente ia fazer carne, se a gente ia ter jantar, se não ia e tudo mais. E aí a gente foi vendo... E isso tudo foi sendo divertido também, foi sendo divertido pra caramba. Tomando a cervejinha, tranquilidade. As mulheres adoravam, né? Porque era provando coisa toda hora, né? E demorou algum tempo? Como é que foi isso? Demorou um tempo, Luito. Ele demorou, cara, assim, uns 3 meses, assim. A gente naquela... Até do dia que vocês falaram, vamos abrir... Vamos fazer, não vamos fazer. Mas vamos pesquisar até abrir. Isso. Legal. Mas você sabe que isso é importante, né? Muitos negócios abrem do dia para a noite, sem saber muita coisa, sem fazer a pesquisa de mercado, não dá muito certo. É importante vocês já abrirem, pelo menos sabendo o que queriam fazer. Não, a gente já sabia, já tinha uma noção, né, do que queria e tal. E aí, fazendo esses testes, a gente descobriu ali que se a gente trabalhasse com carne e um sanduíche de carne não tinha próximo da gente, né? Então a gente podia vender espetinho, fazer esses espetinhos da nossa forma e vender um sanduíche diferenciado que ao redor da cidade não tem. Qual é o nome daquele sanduíche? É o chori... A gente chamava ele de choripan, né? Antes começou assim, né? Era esse aqui, né? Esse aqui era o steak pan na época, porque ele é de carne. O choripan, ele é originário da Argentina, Uruguai. De linguiça, né? E é de linguiça, né? E é totalmente diferente, né? A pegada. Não, mas o que eu conheci lá e que me pegou logo no início foi esse aqui. Esse molho de alho. A pastinha de alho e tudo mais. Porque o originário mesmo, o choripan original, ele é uma linguiça de chouriço, né? É chimichurri. E, assim, para brasileiro, cara, é meio diferente o sabor. É porque lá, eu já fui na Argentina e no Uruguai, lá é tipo o cachorro-quente deles. É tipo o cachorro-quente deles. Então, assim, a gente quis trazer essa pegada meio da Argentina mesmo, né? Trazer algo diferente, porque ninguém vendia. E aí, ver o que ia dar, né? Então, provamos várias vezes. E aí, a gente teve que colocar o Brasil no meio, né? Cara, se eu botar chimichurri não vai dar certo, não vai vender. Se eu colocar uma linguiça de chouriço, que é uma linguiça feita com sangue... O chimichurri, deixa eu só fazer um asterisco aqui. Sabe de onde que veio o chimichurri? Não. Chimichurri foi um colonizador europeu que foi lá para a Argentina e o nome dele era Chimichurri, era um negócio assim. Só que ele fazia esse molho. Aí o pessoal de lá não sabia falar o nome dele direito, só que gostava do molho dele. Aí o pessoal, o molho do chimichurri. O molho do chimichurri. Bacana. Mas foi um cara que trouxe da Europa, só que agora não me recordo bem o nome dele. Mas não era chimichurri, era Jean Chilme, uma coisa assim. Entendi. Só que o molho do chimichurri lá é bom, que ficou famoso na região. Pegou, né? Pegou e ficou famoso o chimichurri. E outro, mercado vende já isso até em pó e tudo. Isso é muito antigo, tem muitos antigo, anos. Tem muitos anos. E aí, cara, a gente teve que provar de algumas outras formas, né? Até achar um modelo ideal. Para quê? Para que tenha venda. Não adianta você fazer o que você quer. Às vezes fazer o que você quer, você não vende. Não adianta. E quem está no comércio... sabe disso. Tem que vender, né? Muitos clientes na época falavam até, vende isso, vende aquilo, esse não é o choripão original. Pô, você precisa vender o com a linguiça tal e não sei o que lá. Só que assim, a gente fez alguns testes, né? Esse teste de mercado e tudo mais. E infelizmente, cara, muita coisa a gente tirou. A gente começou vendendo várias coisas de várias formas diferentes. Muita coisa teve que sair do cardápio. Por quê? Porque não vende. E a premissa é o seguinte, cara, vamos vender um produto diferenciado, um produto fresco, gostoso e diferente. Não é assim, tem que estar gostoso, tem que ser fresco, tem que ser de qualidade. Porque senão, cara, eu não consigo trabalhar com o que eu não gosto. Não dá. Você não consegue
fazer uma coisa que você não gosta. Não você te dá nem vontade de oferecer, não dá nem né? vontade, eu não tenho nem coragem para te falar. Se eu não gostar de uma coisa, Luiz, eu não tenho coragem de te oferecer. Eu não consigo vender aquilo. Eu tenho essa trava, sabe? Então, a gente teve que criar algo saboroso, que teria uma saída no comércio e que fizesse a gente crescer, né? Então, a gente começou com choripan e steak pan. E era assim, ó. Escolha seu espeto e monte seu sanduíche. Chegava lá, é impressionante. As pessoas pediam a mesma coisa. A mesma coisa o tempo inteiro. Eu pedi muitas vezes a mesma coisa. E não provava outras coisas. Então aí a gente começou a analisar. Cara, será que é isso, né? Por que a pessoa pede a mesma coisa e não pede aqui um outro sanduíche? E aí a gente fez um estudo de mercado disso e começou a entender que para a pessoa pedir, às vezes ela tem que ver a foto, às vezes ela... Comer com os olhos primeiro. Comer com os olhos, ou então tem que estar escrito ali o que ela quer, entendeu? Então, tem gente que às vezes tipo monte o seu e fica perdida, né? Fica perdido, não tem coragem. E não sabe misturar uma coisa com a outra para dar um gosto bom, às vezes. Isso. Eu saio de vez em quando, eu saio com a minha esposa, a gente vai nesse, tipo, monte seu macarrão. Ela fala, pô, pede igual o seu. Se deixar ela pedir, ela pede tudo e depois fica uma... É impressionante isso, cara. As pessoas têm essa dificuldade mesmo na culinária, porque o que acontece? A gente é leigo sobre isso. Então a gente não sabe o que compõe sabor, né? Isso. Quem sabe é um chefe de cozinha, uma pessoa preparada, que estudou. As combinações. As combinações, ou então são testes, várias vezes fazendo, aí você vai trazendo, o cliente vai aprimorando, vai provando, vai gostando. E a gente vai provando também e aprimorando o sabor, conhecendo, né? Produtos diferentes, qualidade diferente, pontos diferentes. A cozinha, cara, é um negócio muito abrangente, né? É muito grande. E eu tô aprendendo demais até hoje, né? Claro. Muita coisa eu queria trazer, eu queria ter e tudo mais, mas assim, depende muito de logística. Principalmente para mim que trabalho o dia inteiro e tem que montar tudo na correria ali à noite para poder fazer acontecer o negócio, né? Então, fica muito corrido, né? Fica muito corrido. E que horas tu prepara, então, as coisas? Então, vamos lá. Eu saio do meu trabalho, busco meus filhos na escola e tudo mais. Isso aí, próximo de 5h40, 6 horas. Chego, vou lavar alface, tomate, porque eu não gosto de deixar o alface e tomate na geladeira pronto. Eu gosto de preparar ele ali na hora, né? Porque, por exemplo, tomate perde água, o alface ele vai murchando, vai ficando mais feio. Então, para a gente estar com um produto bem fresquinho na hora, eu lavo na hora que eu vou, entendeu? E nem corto. Hoje eu estou cortando tudo na hora. Antes eu levava até cortado, mas eu corto na hora para o produto ficar mais fresco. Quando você corta o alface, ele vai ficando preto, entendeu? Com o tempo. Então, para ele ficar verdinho, bonitinho no sanduíche e tudo mais, tem várias técnicas para que isso aconteça, né? E tu já sabia disso ou foi aprendendo? Não, isso aí a gente foi aprendendo. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Assim, eu trabalhava muito com comida pra gente, pra nossa casa, pros nossos pais, pras nossas famílias. Fazia muita coisa e tudo mais, churrasco e tudo. Só que essas coisas a gente não pega feeling, porque você não trabalha todo dia. Sim. A partir do momento que é todo dia aquilo ali, aí você vai pegando a manha, né? Você vai pegando o feeling da coisa, você vai aprendendo, você vai vendo como é que a verdura se comporta, como é que a temperatura que você deixou da carne de um dia para o outro se comportou. Já muda o sabor, né? Muda o sabor. Se você deixar a carne queimar, vamos supor, quero congelar uma carne, né? Se você colocar uma carne, comprar uma carne fresca hoje, colocar no freezer para ele congelar aos poucos, ela vai ficar com gosto ruim. Ela vai ficar com gosto ruim. Ela vai ficar qualquer carne, com aquele gostinho mais rançoso, sabe? Se você comprar a carne fresca e você dá uma lapada nela logo de temperatura bem forte, bem congelante mesmo, ela vai manter aquele sabor dela. Mas como é que eu faço isso no meu freezer? Então, no seu freezer, você tem que colocar ele em potência máxima, não ter muitos itens no freezer, porque isso atrapalha. Claro, que não dá a circulação necessária. Não dá a circulação necessária. Mas, por exemplo, lá na função turbo. Põe na função turbo, o freezer ele tem que estar com poucos produtos, né? Você vai colocar a carne lá e deixar ela dar aquela congelada bem rápida, né? Se você sentir que a carne está congelando e ela está ainda meio molinha e tudo mais,
você pode saber que ela vai mudar um pouco o gosto dela. Né? Eu tinha muito receio com carne congelada, mas depois que eu fui lendo, fui aprendendo sobre isso, né? Vendo alguns chefes e tudo mais, conversando, podcast, cara, eu assisto muito também, então a gente aprende alguma coisa, né? Sim, mas o seu hambúrguer é outra maneira, né, que você trata. Né? O nosso hambúrguer é o seguinte, ele vem de São Paulo, ele vem congelado já. De avião? Em pedra, de avião. Ele já vem em pedra. Todos? Todos. Ele já vem pronto do jeito que eu pedi para fazer. Né? E com que frequência que tu busca no aeroporto? Então, não preciso buscar no aeroporto. Aí aqui tem uma logística que eles entregam, que chama Qualitá. Aí eles entregam na minha casa. Né? Aí tudo isso eu pago. Né? A gente quis trazer um produto... Mas tu falou, tu fica o dia inteiro fora, mas tem alguém na sua casa para receber? Tem gente lá em casa para receber, ou então é combinado, horário, tudo. Ó, aproveitando aqui, se você não estiver em casa, pode deixar, se for pelo Mercado Livre, pode deixar na informática do Júnior. Quem precisar receber alguma coisa do Mercado Livre, não está em casa, informática do Júnior, está recebendo produtos agora. Inclusive, às vezes... o frete pode ficar até mais barato, tá? Na hora que você for pedir seu produto, dá uma olhada. Se for para mandar para o Júnior, se não vai ficar um pouquinho mais barato. E um detalhe, até que é importante pedir também. Avalie bem o Júnior, por quê? Porque ele vai depender dessas avaliações para poder voltar, para ser um posto de logística reversa. Às vezes você tem que ir lá em Sobradinho devolver seu produto. Se você começar a avaliar bem o Júnior na hora de buscar seus produtos, ele vai virar um posto de logística reversa também. Então, não precisar mais ir a Sobradinho. Pode devolver no Júnior, que vai para o Mercado Livre. Foi uma vez só esse adendo, demais, porque é um novo serviço, mais uma coisa para o nosso condomínio também. É ótimo, cara, porque, por exemplo, lá em casa, eu vou te falar isso aqui. Lá em casa, a minha família inteira deixa coisa lá em casa porque tem gente o dia inteiro. Para receber. Então eu recebo coisa da minha cunhada, recebo coisa do meu irmão, recebo coisa da prima da minha esposa, recebo coisa de um monte de gente, né? E não tem problema, a gente está em casa, vamos receber, né? Vamos fazer isso daí. E isso é importante, é um serviço importante, porque às vezes você não tem um irmão que possa receber. Às vezes você não tem uma pessoa que fique em casa. Eu já perdi não, mas de vir aqui em casa não tinha ninguém, voltar, devolver, não tinha ninguém. É ruim, cara. Você perder, às vezes você tá com aquele anseio, você precisa da mercadoria e não chega, né? Não tem ninguém para receber. Mas então esse hambúrguer chega na sua casa? Ele chega lá em casa. Não, ele chega... Depende da quantidade que eu compro, né? Eu tento comprar ele de 15 em 15 dias. Né? É uma quantidade grande, imagina. É uma quantidade grande. Tem que ser, porque senão não vem. E tu tem bastante freezer lá, então? Não precisa de tanto, não. É justamente por isso, Luíto. Eu quero um produto sempre novo. Então, 15 dias eu vendo tudo. 15 dias depois passou, eu já tenho uma remessa nova. Então, assim, o produto sempre está fresco para mim. Produziu lá, veio 15 dias no meu freezer, acabou. E assim, esse produto tem validade de 1 ano. 1 ano. Mas eu vendo em 15 dias. Né? Veio para cá, 15 dias a gente consome. Vem tudo congelado, empedrado, tudo bonitinho. E eu fiz questão disso, por quê? Deixa eu te explicar. Quando a gente decidiu colocar hambúrguer no nosso cardápio, a nossa dificuldade foi produzir, né? A gente mesmo, porque eu e meu sócio na época a gente trabalhava o dia inteiro e ia perder os finais de semana produzindo. Não dava, era inviável pra gente, né? E aí a gente foi buscar parceiros. Parceiros é o seguinte, tem muita gente informal nesse ramo. Aí imagina que você contrata uma pessoa lá, faz o nosso hambúrguer, você faz um hambúrguer tão gostoso e tal, prepara pra gente, produz pra gente e a gente vai fechar um negócio e tudo mais. Aí é complicado, por quê? O cara do nada às vezes some. E aí você vai apresentar o que para o seu cliente? Você vai vender o que para o seu cliente? Então você tem que trabalhar em empresas sérias, né, que vão te entregar um produto de qualidade, porque o seu cliente, cara, é o seu maior valor. Claro. Entendeu? E eu prezo muito por isso. Eu falei, cara, eu só vou trabalhar hambúrguer aqui se for uma empresa séria produzindo pra gente. Se não for, a gente vai ficar só com sanduíche de churrasco, porque a gente já tem vários parceiros de churrasco, né, para preparar o churrasco pra gente, de espetinho. Mas se a gente não conseguir uma parceria séria de hambúrguer, não dá para colocar.
Então a gente foi atrás do Oba, a gente foi atrás de vários lugares, cara, várias marcas. E aí não conseguia. E outra, às vezes provava e não gostava, né? Tem isso também. A gente prova um produto, não é legal, não tem uma qualidade tão bacana pra gente, então a gente meio que ficou um projeto para segundo plano. E que momento que você decidiu assim, aumentar, passar mais para o hambúrguer, menos para o churrasco? Então, como foi essa transição? Então, olha só que legal. A gente vendia só sanduíche de churrasco e espetinho, Sim. Né? E aí lá em casa eu fazia um hamburguinho desses da Sadia mesmo, comprado, tipo do McDonald's. Botava cebola, o molhinho do McDonald's e tal, e todo mundo adorava, né? Falei, cara, eu vou levar esse hamburguinho pra lá. Se o povo gostar, a gente vende. Aí a gente comprava o pão na padaria mesmo, um hambúrguer ia ser o mesmo, né? Um hambúrguer Sadia, alguma coisa do tipo, né? A marca tinha que ser pelo menos legal, porque essas outras marcas inferiores a gente não levava não. Mas aí a gente fez. E os clientes começaram a gostar. Então começou a ter uma saída. E aí essa saída começou a ultrapassar a saída do sanduíche. E aí o que a gente... Do sanduíche pão francês. Do pão francês. Ou igualar às vezes, né? Então a gente decidiu... E o churrasquinho? E o churrasquinho também. O churrasquinho sai bastante, cara. Ainda sai? Porque a nossa pegada lá é o seguinte. A gente não tem batata frita, né? A gente não tem esses acompanhamentos, vamos dizer, clássicos de hamburgueria. O nosso negócio começou mais para a área do churrasco, né? E a gente foi meio que modificando, atendendo a necessidade e o pedido do cliente, né? Então a gente foi ajustando isso daí. Hoje o hambúrguer vende disparadamente melhor, né? Chegou até épocas de eu pensar assim, cara, acho que eu vou tirar o churrasco. Mas não. Por quê? Porque foi a essência da Palermo, né? Então, assim, eu pensei bem, não vou tirar, não. E o choripão continua também? Continua. Que eu mesmo parei de pedir, agora é só hambúrguer. Justamente. Então, aí a gente criou uma linha de hambúrguer que não era artesanal, porque era viável pra gente na nossa logística, né? Então, a gente criou esse hamburguinho, né? Saiu bem, aí a gente começou a fazer um cardápio diferenciado desse hamburguinho, né? Não vendia só ele pão, carne, queijo, ou pão, carne, queijo e bacon. Júnior, coloca pra gente, por favor, algum dos hambúrgueres que eles têm hoje em dia. Mas, tá, esse hamburguinho, e aí? Esse aqui já é um hambúrguer artesanal. Tá passando na tela aqui alguns dos hambúrgueres que eles oferecem hoje em dia. Então a gente começou com esse hamburguinho, né? Porque a gente ainda não tinha um fornecedor top de hambúrguer artesanal. E uma empresa séria para poder trabalhar com a gente. Por quê? O que acontece? Quando a gente abre um negócio, cara, a gente tem que pensar assim no slogan, na marca. E outra, você tem que defender aquela marca. Aquela marca ela tem que crescer, você tem que ter um sonho, né? Sim. E aí, atrás desse sonho que eu falei, cara, a gente só vai colocar um hambúrguer aqui quando for uma empresa séria. Se for empresa boqueta ou pessoas querendo trabalhar com a gente que não tem responsabilidade, a gente não vai colocar. Porque eu não vou queimar a minha marca ou a minha pessoa para trazer um produto ruim. E essa empresa tem que manter um padrão também? Tem que manter padrão, porque tem que ter o mesmo gosto sempre. Toda vez que eu for lá, se eu peço o número 2 ou 3, eu quero comer toda vez o mesmo gosto. E tem que ter o mesmo gosto. E carne, cara, se você comprar carne num açougue, comprar em outro, você vai perceber que há diferença. E o hambúrguer é muito, né? Porque depende muito do blend da carne, né? Justamente. 30% de costela, 30% de fraldinha, 30% de acém, tudo isso interfere muito. Tudo interfere. Principalmente qual é o produtor dessa carne. Então a gente foi atrás de uma empresa séria que tinha produção própria, né? Então assim, essa empresa, ela tem o próprio gado, tem a própria fazenda. Essa empresa, eu acho que é desde 1870, alguma coisa assim, né? Então é uma empresa séria. A gente buscou em São Paulo, porque aqui em Brasília não tinha, não conseguia. Sério? Não achava? Sério, não achava. Caramba. De forma alguma, cara, não achava. E a gente provou hambúrguer pra caramba. E essa empresa acolheu a gente, eu achei que não ia nem aceitar, né? A gente, de tão grande que ela era. E, cara, me acolheram de uma forma maravilhosa. Você chegou aí lá? Nunca fui lá. Mas é uma boa, né? Eu já me deixei à disposição deles e tudo. A gente tem uma parceria ótima, né? Assim, já são quase 3 anos de parceria, né? E eles preparam da forma que a gente pede, do jeito que a gente quer. O nosso hambúrguer ele é feito de fraldinha pura, né? E ele tem uma porcentagem de gordura entre 15% e 18%. Não é muito, tá? Até porque se o hambúrguer ele ficar com muita gordura, Luito,
esse hambúrguer ele desmancha, cara. A gente não consegue fazer ele na grelha, né? Certo. E o nosso Palermo é Palermo grill, tem que ser feito na grelha, no fogo alto. Isso é um detalhe, né? para quem não sabe, os hambúrgueres são todos feitos na grelha. Churrasqueira, no grill mesmo, na grelha. Né? Tem aquele gostinho da fumaça. Gostinho da fumaça, o fogo, quando o fogo pega na carne é que eu gosto mesmo, entendeu? Porque dá um sabor diferenciado. E os clientes se amarram, né, cara? Não tem jeito. É muito gostoso, né? E assim, a gente conseguiu trazer uma suculência legal. Isso aí eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo, provando, trazendo suculência, trazendo produto novo, hambúrguer feito de forma diferente que não tem, né? Que não é vendido por perto ou que ninguém vende também, entendeu? A gente tem alguns produtos que só a gente vende. Eu já pesquisei em Sobradinho todo, ninguém vende igual. Não, né? Realmente tem vários hambúrgueres diferenciados. Os queijos também, vocês utilizam vários queijos, né? A gente traz um queijo diferente. Os nossos hambúrgueres artesanais, nenhum vai queijo mussarela ou queijo cheddar, ou queijo que é usado nas hamburguerias. Esse hambúrguer nosso de artesanal, né, que a gente prepara, além do pão ser bem maravilhoso, de uma empresa muito séria também, que traz um pão de qualidade. Esse queijo, por exemplo, é um diferente, né? É o queijo Gouda. Gouda. Então, esse queijo é a base de todos os hambúrgueres artesanais nossos, né? Então ele vem com queijo Gouda. Quase todos os sanduíches artesanais vêm com esse queijo aí. Então a gente manda fazer uma fatia bem legal desse queijo. Esse queijo é um queijo que é usado mais para comer com vinho, petiscar Sim. e tudo. Harmoniza bem, né? E a gente conseguiu trazer isso daí para dentro do sanduíche, sabe? Legal. E o churrasquinho ainda está saindo, ainda tem hoje em dia. O pão francês também, mas o carro-chefe virou um hambúrguer. O carro-chefe virou hambúrguer. O sanduíche ainda temos muitos clientes que gostam, não dá para tirar. Quantos tipos de hambúrguer você oferece, mais ou menos? Cara, a gente já chegou a ter aí uns 40. Nossa, tudo O que isso. que acontece? Algumas coisas saem. Né? Então, por exemplo, o que não está vendendo tanto eu tiro. Ou mudo, né, para o seu cardápio não ficar sempre na mesmice. A gente fez um planejamento aí, uma época atrás, de segunda a quinta-feira, trazer hambúrgueres novos que não tem no cardápio. E não colocar no cardápio. É aquele dia lá, pediu, comeu, quem quis, quem não quis, já era. Né? Então, às vezes, eu preparo uma maionese diferente. Eu compro um hambúrguer Angus diferente, né? De uma carne, às vezes, melhor ou diferenciada, né? Com um sabor diferenciado. E falando durante a semana, eu vejo que durante a semana vocês fazem muitas promoções também, né? A gente traz o produto promocional. Era de segunda a quinta. A gente ajustou para quarta e quinta, porque a gente está com um projeto novo aí. E pronto, eu ia te perguntar sobre isso também, já que você vai tocar nesse ponto. Por favor, seu projeto novo de jantas? Jantar, Olha que legal. Então a gente começou com esse projeto novo, a pedido de muitos clientes, né? Muitos clientes que vai para lá conversar comigo e bater um papo legal. Muita gente vai para lá trocar uma ideia, né? Aí, Pedro, você tinha que fazer caldo, Pedro, você tem que fazer um jantar, Pedro, você tem que fazer isso, Pedro, você tem que fazer aquilo e tudo mais. E assim, a gente tá... eu já tô com essa ideia há muito tempo, né? O problema todo, Lito, é a logística, né? 3 filhos, uma esposa, um trabalho e tudo mais. Para fazer é muito duro. E é muito trabalho, é muito trabalho. Mas eu tô querendo trazer, né? Eu trouxe, para te falar a verdade, na segunda-feira agora a gente teve um teste, né? E foi informado na nossa transmissão. Já disse pro pessoal qual é o seu Instagram? Pessoal, o nosso Instagram ele é o Palermo Grill DF, tá? Segue a gente lá nas redes. Repete, por favor. Palermo Grill DF no Tudo Instagram. junto? Tudo junto. Palermo Grill DF, pessoal. O Isso. telefone tá no contato? O nosso telefone é o 98604-9579. Repete, Esse é o por favor. telefone 98604-9579. Esse é o WhatsApp direto a Palermo. Esse é o WhatsApp para Eu pedidos da utilizo Palermo. muito, pessoal. Quem adicionar esse WhatsApp, lá já tem todo o cardápio completo, é bem legal. Você já tem tudo que você precisa direto no WhatsApp. Isso. E aí, se pedir também, pode perguntar se está tendo alguma promoção, se não está. E se salvar o nosso telefone na agenda e falar com a gente lá no WhatsApp, a gente adiciona na lista de transmissão. Exato. E lá a gente fala tudo que está acontecendo na semana. Todo dia eu recebo as promoções do dia, os diferenciais, por exemplo, da janta, eu recebi jantar. também.
E todo dia eu recebo o horário de funcionamento, se vai abrir no delivery. E as promoções, é muito interessante. As promoções realmente, eles fazem cada dia um hambúrguer diferente. Isso. Então, assim, esse projeto começou assim, com uma ideia de trazer o jantar, Luiz, porque muitos clientes pediam, né? E aí, na segunda-feira, eu consegui fazer, né? Consegui fazer o jantar. O jantar foi filé de alcatra ao molho madeira, um champignon bem gostoso, cara. Ficou show de bola esse negócio, viu? Um arrozinho, uma batata soltê, né? Ela puxadinha ali no azeite, tudo fresquinho, feito na hora, sabe? A gente teve uma compra legal, não foi a quantidade que eu queria, não foi ainda. Mas vocês que estão assistindo aí vão fazer eu continuar com esse negócio. Eu espero que vocês peguem, porque é tudo muito feito com carinho. Mas esse é só delivery, né? Só delivery, porque segunda e terça as minhas funcionárias elas estão de folga, né? Descanso. Sim. Né? Você tem quantos funcionários hoje em dia? Eu tenho 3 funcionários. Já né? Com 3. Então, eu trabalho com a Stephanie, com a Mayara e com o Iago, que é o nosso entregador. Um abraço, meninas. Um abraço, Iago. Um abraço. O Iago já veio aqui em casa algumas vezes. Isso. E aí, a gente, como elas estão de folga na segunda e terça, abre eu e o motoboy na segunda e terça. Né? Eu sozinho mesmo ali. Mas aí eu tenho um pessoal lá em casa que me ajuda muito. Minha esposa maravilhosa me ajuda. Tu faz direto da tua churrasqueira, manda ver lá. Direto da churrasqueira. E minha sogra vai me ajudar. Oh, que legal. Minha mãe, às vezes. Então, assim, eu tenho uma família, graças a Deus, muito maravilhosa que me apoia em tudo, que me ajuda demais, cara. Bom, e é muito importante. Já que a gente tocou um pouco nesse ponto do delivery, vamos falar um pouco de um assunto que acho que tem muita gente que está querendo saber também. Pois é, né? Infelizmente essa semana tivemos uma notícia ruim para você lá no Palermo. Aconteceu isso aqui, né? Derrubaram o seu pergolato lá. Verdade. O que foi, Pedro, que aconteceu? Cara, engraçado, né? Me pegou de surpresa isso aí. Isso aí eu tava no trabalho, vários clientes me ligando e tudo mais. E eu com um projeto do primeiro dia de jantar, cara, para fazer. Então, assim, eu tava meio sem saber o que estava acontecendo. Então ligou um cliente e falou: Pedro, estão lá no pergolado, estão derrubando lá e tudo mais. Aí eu fiquei assim sem saber o que fazer, a agência lá lotada de cliente para atender. Não tinha o que fazer, né? Então eu terminei meus atendimentos no trabalho e tudo mais, e depois fiquei sabendo que tinham derrubado, né? Agora o motivo, aquela hora eu não sabia o motivo, não fui notificado, né? A gente não foi notificado. Tudo ali chega a notificação. Inclusive eu já fui multado uma vez lá, foi notificado para eu poder me defender, me defendi, deu tudo certo. Então assim, é tudo bem controlado, mas dessa vez que aconteceu isso aí, não houve notícia nenhuma, não houve notificação, então eu não sabia o que estava acontecendo. Para quem não sabe, pessoal, a Terracap e as polícias, os bombeiros fizeram umas ações de demolição, mas foram em chácaras lá para frente do condomínio, no quilômetro 3, 4, lá para frente. E até hoje você também não sabe, passaram no seu local ali e derrubaram também, né? Foi mais ou menos isso, né? Infelizmente fizeram isso, né? Eles saíram derrubando tudo que via pela frente, eles foram derrubar invasões, né, que está tendo nesses lotes, tem muita gente querendo grilar. Mas é muito mais para frente, né? Mas mesmo aqui, ó, Luiz, tinha uma época que o povo estava tentando construir coisa próximo da gente ali, entravam, até o condomínio fechou ali, o pessoal parar de entrar lá, mas sabe? O seu lá é jurisprudência do DR, não é isso? Do DR, não tem nada a ver com um DF legal, não tem nada a ver que com foi quem derrubou, essa né? parte, que foi que derrubou, né? Então, assim, a ação era uma ação em outro ambiente, não tinha nada a ver com a gente. Mas, assim, qual foi a falha, né? A falha foi eu não ter colocado o termo de permissão lá, deixar meu telefone e tudo lá, mais, deixar exposto e tudo mais. Isso foi uma falha minha. E você tinha permissão para ocupar o espaço? A nossa permissão lá, na verdade, não é nem permissão. Foi a regularização mesmo do pergolado, né? Então, a gente tem essa regularização desde 2023. Do DR? Do DR. Que todas as marginais das vias do DF são de jurisprudência do DR. Do DR. Isso aqui é faixa de domínio do DR. E onde você está? Onde a gente está. E derrubaram. E não te falaram nada. Cheguei lá desse jeito aí, ó. À noite, quando eu terminei todo o jantar, essas fotos foram feitas. Essa foto, né?
foi feita à noite lá, eu fui sozinho, era em torno de meia-noite, mais ou menos. Triste pra caramba com a situação, sabe? A situação ruim, porque a gente tem funcionário, a gente tem família, a gente tem todo um projeto que estava sendo tocado. Então, assim, é muito triste essa situação. Então, sentei ali, chorei um pouco. Pô, né? você tá trabalhando, né, cara? Trabalhando. Nada mais que isso, né? Verdade. Sentei ali sozinho, fiquei olhando, pensando o que eu ia fazer. E, assim, a gente tem que... Mas é ruim, claro que é ruim, mas olhando por algum lado bom, que eu acho que você deve ter tirado, você viu que as pessoas gostam de você, né? Sim, cara. Cara, a gente recebeu muita mensagem, sim. A galera é muito gente boa. Os clientes me deram muito apoio, né? Falaram, não, continua, Pedro, vai dar tudo certo. A gente vai se mobilizar aqui, a gente vai comprar com você onde você estiver, né? E, cara, é um trabalho de 3 anos que a gente vem fazendo, cativando todo mundo, tentando atender da melhor forma possível, tentando fazer da melhor forma possível. Tudo que eu faço é como se eu estivesse fazendo pra mim, cara, com muito carinho. E a pergunta que eu acho que você recebeu muito: Palermo continua? Palermo continua, galera. Palermo vai continuar. Essa semana a gente vai fazer em casa, tá? A gente vai trabalhar na nossa casa. Só delivery, então? Somente delivery. E a gente já contatou os advogados para regularizarem essa situação, tá? Então, assim, Então, uma vou situação... aproveitar e fazer um pedido. Você que é cliente do Palermo, dá mais uma força essa semana que vem, na outra semana. Vamos dar mais uma força lá pro Pedro. Isso. Nesse momento que a gente sabe que, né, tem esse momento difícil, mas, cara, vamos mostrar que realmente está com você e vamos pra frente, cara. Vamos pra frente, com até certeza. Ter vindo aqui também, eu te chamei hoje justamente pra gente poder falar um pouco disso, deixar pros seus clientes bem clara a situação. Verdade. Que você tinha autorização do DR para estar lá. Sim. Então, assim, pessoal, essas autorizações, essas coisas, é bem difícil da gente conseguir, porque todo lugar que a gente vai, cara, né, conseguir uma tramitação, uma coisa legal para você trabalhar é complicado. Então, a Palermo Grill, ela tem uma história, a gente tentou fazer tudo da melhor forma possível para não fazer nada errado, tá? Então, eu vou explicar para você aqui, Luito, para o pessoal entender que não foi uma coisa feita do dia para a noite, né? Primeiramente, a gente foi na administração de Sobradinho, tá? Tentar. A administração não era responsável pela área do RK. Aí fomos na administração. Falaram que a administração de Sobradinho 2 era responsável. Piorou, né? A gente foi na administração de Sobradinho 2, né? Tentar lá a regularização do espaço lá para Palermo Grill. A administração de Sobradinho 2 já te jogou para outro lugar também, né? Quem foi o parceiro que conseguiu, né, me ajudar aí nesse sonho e tudo mais, foi um rapaz chamado Wilson. Conhecem ele como Wilson Amigão. Cara, esse cara foi fundamental para mim, tá? Foi um cara que me mostrou onde eu tinha que ir, para quem que eu tinha que levar e para quem que eu tinha que apresentar o meu projeto, cara. E graças a Deus ele foi colocado no meu caminho. Eu não conhecia ele. A pessoa que conhecia ele era um outro amigo, o Testinha. Me apresentou ele. Ele comprou esse meu sonho, vamos dizer assim. Foi atrás junto comigo. Conseguiu, cara, assim, que a gente fizesse o processo da forma tudo certinha, tudo documentado, tudo bonitinho. Ele me levou ao DR para as pessoas certas, para poder deixar o processo, para o processo ser aprovado e a gente utilizar o espaço, né? Graças a eu quero deixar um abraço aqui para ele, cara, porque se não fosse ele eu não tinha a Palermo Grill. Valeu, obrigado, Wilson Amigão. O Wilson Amigão, ele tem uma página, cara, é muito importante. A página dele do Instagram é wilson.amigão. É uma pessoa que ajuda muita gente, cara. Legal. É uma pessoa bacana que ajuda pessoas, que faz projeto social. E assim, graças a Deus eu tive ele comigo para ajudar nesse meu projeto aqui. Isso aqui é um sonho, cara. Né? Isso aqui é um sonho que talvez um dia a gente esteja em lugares melhores, em condições melhores. Então você entendeu? tem esse sonho ainda? Eu tenho essa ambição, tenho sim, tenho esse planejamento. Legal. Eu quero que a Palermo Grill se torne um lugar de sanduíche e jantar, sabe? É o sonho que eu tenho já desde quando começou, né?
Eu acho que a galera conhece o Madeiro, né? Sim, então, sim. mais ou menos no estilo do Madeiro. E você tem um sanduíche né? parecido com o do Madeiro? A gente tem um sanduíche parecido com o Madeiro. É engraçado, né? Até porque o nome dele é Porto Madeiro. Sim. Mas é justamente para lembrar do sanduíche do Madeiro que, poxa, para mim é um dos melhores. É um sanduíche no pãozinho de sal. Aquele pão de sal deles, cara, é fantástico, sabe? Só eles têm. E a gente quis trazer essa pegada mesmo, né? E, cara, ficou muito gostoso. Luiz, você já comeu esse sanduíche? Quem não comeu esse sanduíche, cara, coma, cara, porque é maravilhoso. Verdade. Sabe? O sabor, a crocância do pão, a gente põe tudo ali no grill, sabe? E fica maravilhoso, cara. A maionese dá uma defumada no pão. Depois você vem com aquele hambúrguer suculento, a saladinha fresquinha, um preço legal, cara. A gente vende ele um preço bem abaixo. Se você for comer um Madeiro, hoje você paga R$60 um sanduíche. A gente vende esse sanduíche a R$25. Então, assim, é um sanduíche bacana. Tem o dia dele, tá? É uma vez na semana que temos ele, justamente pela dificuldade de conseguir o pão. Porque o pão tem que ser fresco. Sim. Tem que ser do dia, não tem jeito. E aí a gente traz essa novidade aí também, uma vez por semana. Então, pessoal, quem quiser pegar essa promoção, adiciona o WhatsApp da Palermo Grill, que vai receber todo dia as promoções assim como essa, Porto Madeiro. Bacana demais. Hoje, se eu não me engano, foi o duplo quarteirão. Hoje o duplo quarteirão está em cardápio, né? Hoje ele também é um sanduíche que não está no cardápio. Ele é vamos dizer assim, uma leitura do quarteirão do McDonald's mesmo, né? Não, você faz o molho do McDonald's, né? A gente faz o molho do McDonald's. E assim, só que com uma pegada de churrasco, né? E um hambúrguer próprio, né? Nosso, que só a gente tem. Fumaça, é a forma que a gente prepara. O pão também. Você coloca na churrasqueira também, né? Tudo vai na churrasqueira. Muito Até bom. A salada vai na churrasqueira, né? Mas o pão, principalmente, para ele chegar quentinho na casa do cliente. Quem está vendo esse vídeo não viu ainda, a gente vai deixar nossos reels do Instagram. O que a gente fez mais cedo aqui, ó. Desse mesmo jeito que ele está falando, a gente fez mais cedo. Quem quiser, vai lá dar uma olhada no reels do nosso Instagram, podcast.rk.oficial, que vai estar ele fazendo desse jeitinho para vocês. Bacana demais, bacana demais. E é isso aí, Pedro. Cara. Quer mais alguma coisa? Quer deixar pro pessoal aí? Assim... Primeiro, eu quero falar, gente, o Palermo vai continuar, tá? Calma, vai continuar o Palermo. Não vai fechar, isso aqui, como eu te falei, é um sonho, é um projeto que eu quero tocar, é uma coisa que eu quero trazer e deixar para os meus filhos, um aprendizado aí também. E assim, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou ficar me fazendo de vítima ou de alguma coisa do tipo, né? Aconteceu, cara, aconteceu. As coisas vão se resolver, né? Se tiver que se resolver da melhor forma possível, com seriedade, com segurança, sem loucura, sem precipitação, né? Desde o início foi assim, né? Sempre foi assim, cara. Eu sempre esperei tudo. Teve um passo a passo, não tem porquê. E deu certo, né? Deu certo, né? Apesar, assim, das dificuldades que a gente tem com pagamento, com algumas coisas, a gente precisa colocar isso em segundo plano. O empreendedorismo é isso. Vem isso. E eu estou aprendendo a ser empreendedor. Né? Tem suas dificuldades. E vão ter sempre, viu? Sempre vão ter. Sempre vão ter. É difícil, cara. Não é fácil empreender, não. Mas assim... Mas é bom quando vê resultado, né? Fraco é quem desiste do sonho, claro, né? Não tem jeito. Isso aí vai demais. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Dê um apoio mais pro Palermo ainda mais essa semana agora. Pode chamar o Pedrão lá, que vai estar disponível para vocês fazer o delivery, vai continuar o delivery. Chame a gente, fica de olho nas nossas promoções, nas nossas novidades, que agora que a gente vai estar em casa, a gente vai ter aí um planejamento um pouco melhor por causa de tempo, né? Falta coisa que eu tinha, porque a Palermo é o seguinte, pessoal, eu não sei se vocês sabem, todos os dias a gente tem que montar, desmontar, juntar o lixo, deixar o espaço limpinho. Isso demanda também muito tempo, né? Então, estando lá em casa esses dias, né, eu dependo muito de vocês, do pedido de vocês, para que a gente traga coisas diferentes para o nosso condomínio, cara. E vai ser de segunda a segunda? Então, por enquanto, a gente vai fazer de segunda a segunda, tá? Eu tô ainda com essa vontade de continuar o jantar. Vai ser um prato diferente por dia que a gente mandar lá, tá? E as informações no WhatsApp, no Instagram?
É só seguir a gente no Instagram e as informações vão também por transmissão O no Instagram WhatsApp. a gente vai deixar aqui para vocês, tá, pessoal? Repete, por favor, mais uma vez. O nosso Instagram é o Palermo Grill DF e o nosso WhatsApp é o 986049579. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer uma encomenda, fazer alguma coisa, só falar com a gente lá, a gente atende, tá? Tá ótimo, Pedro. E é isso. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu vou fazer mais um agradecimento aqui. Eu não posso te agradecer de novo. Nossos patrocinadores estão com a gente aqui desde o início, dando essa força. O Centro Veterinário Pet RK, a doutora Bárbara, nosso amigo Eduardo. Pode ir lá procurar ele, que seu pet vai ser atendido da melhor forma possível. A Informática do Júnior. Se você precisa de acessórios para o seu PC e software, hardware, pode procurar tudo lá. Serviços de papelaria também, procura a Sil, que ela vai atender vocês lá muito bem. Além do ponto do Mercado Livre, que é muito importante. Bom demais. E especialista em RK, Andréia Neri. Comprando, vendendo, alugando, tradição e qualidade. É na Dutra Imóveis, procura a Andréia lá. Zélia Lima, precisou trocar seus óculos, lentes. A Zélia agora lançou suas marcas próprias de óculos também. Vai lá dar uma olhada, que ficaram muito bonitos os óculos. Na Asa Norte e no nosso condomínio. Cerveja gelada para o final de semana. Vinho, champanhe, espumante, energético, refrigerante, suco. Distribuidor e conveniência RK. Cerveja mais gelada e mais rápida na sua casa. E vou agradecer mais uma vez, Pedro. Obrigado por ter vindo aqui. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade. Espero que a gente tenha batido aí um bom papo. Vocês puderam conhecer um pouquinho da Palermo, um pouquinho de mim, né? Obrigado pela audiência de vocês. Legal. Espero que isso aqui também seja grandioso, que prospere cada vez mais. Peraí. Não acabou ainda não. Calma aí. Se liga aí. Segura mais um pouquinho que agora vem a melhor parte. Você falou demais, Pedro. Agora eu quero ver lá na prática. Pode deixar que a gente vai fazer aí. Vamos vocês vão ver lá. como é que funciona o processo. Fiquem atentos que agora a gente vai fazer esse hamburgão aí, ó, na prática aqui agora. Continuem ligados. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this how we from. Make it me like, and I got it. Make it bomb, makes my body dance for you.